Bem, pessoal, o primeiro exercício de vocês, ele dizia o seguinte: em uma proporção, tá? Em uma proporção, o produto entre os meios é 54. Bem, na aula passada eu comentei com vocês que a gente teria, é, quando a gente estivesse tratando sobre proporção aí, a gente teria duas razões, uma igualdade entre razões, tá? E aí eu disse a vocês já que razões são frações, né? Então, é uma igualdade entre frações em que, quando é que é proporção, né? Em que, se eu divido a minha primeira fração e eu divido a minha segunda fração, o resultado das duas é o mesmo. Aí eu disse a vocês o seguinte: se os valores forem numéricos, tá? Se os valores todos aqui forem números, eu tiver o denominador, o numerador de cada um e o denominador de cada um já definido, por exemplo, 2 e 4, e eu tiver 6, deixa eu pensar aqui se é 6. Deixa eu ver, 2 vezes 6 e 12. Pronto. Bem, isso aí se trata de uma proporção entre frações. Aí eu disse a vocês que um dos modos da gente saber, ao invés de a gente dividir a fração, cada uma delas, e chegar no resultado final, era você pegando e multiplicando cruzado. Ó. 2 vezes 12 dá 24. 24 é igual a 6 vezes 4. 6 vezes 4 dá 24. Então, portanto, se a multiplicação entre os meios deu 24 e a multiplicação entre os meios deu 24 e a multiplicação entre os extremos também deu 24, então a gente tem uma proporção, tá? Proporção entre razões, tá? Ou entre frações, sei lá, do jeito que vocês quiserem. Tá? O importante é que a gente tem uma proporção, beleza? E aí, a minha primeira pergunta em relação a vocês foi o seguinte: se a multiplicação dos meios, tá? A multiplicação dos meios dá 54 numa proporção, se a multiplicação dos meios dá 54, então a multiplicação dos extremos tem que dar quanto? Então é só você dizer que dava também 54, certo? Só vai ser proporcional se der o mesmo valor dos dois lados, tá? Se quando eu tiver aqui na igualdade eu tiver 54 que surgiu da multiplicação dos meios e eu também tiver 54 que surgiu da multiplicação dos extremos. Aí eu vou ter a proporção, beleza? Então a resposta é aí: qual é o produto dos extremos? Então o produto é a multiplicação. Então, se a multiplicação entre os meios deu 54, então, para que seja proporcional, a multiplicação dos extremos também deveria dar 54, beleza? Então, a primeira questão aí era 54 a resposta. A segunda questão de vocês, eu dei várias questõezinhas. Eu dei 5 meios e 10 quartos, 1 meio e 4 oitavos, 7 terços e 35 quinzeavos, 3 quartos e 4 terços, 3 quartos e 4 terços, 6 nonos e 3 quartos, 6 nonos e 3 quartos, e 4 quintos, vou colocar para cá, 4 quintos e 12 quinzeavos, tá? Pronto. Deixa eu ver só se tá tudo organizadinho para vocês. Dá para ver tudo tranquilo. Aí eu perguntava o seguinte: marque os pares de razões que formam uma proporção.
Então, de acordo com o que eu expliquei agora há pouco, tá? Basta você pegar e multiplicar cruzado e ver se a igualdade é satisfeita. Então, por exemplo, 5 vezes 4 dá 20. 20 será igual a 2 vezes 10? 2 vezes 10 dá 20. Então, isso aqui é proporção. Então, lá no quadradinho, você marca, beleza? A primeira é proporção. Porque quando eu multiplico o cruzado, eu vou ter 20 igual a 20. Então, cheguei no meu resultado. Nessa daqui, ó, 1 vezes 8. 1 vezes 8 é 8. 8 será igual a 2 vezes 4? 2 vezes 4 também dá 8. Então, nossa segunda aqui também está correta. Eu acho que isso aqui era a última, né? Deixa eu ir para cá. E aqui, 7 vezes 15 e 3 vezes 35. Vai dar o mesmo resultado? Ó, 7 vezes 15 dá 105. E aí, 105 é igual a 3 vezes 35? 3 vezes 35 também dá 105, pessoal. Então, isso aqui também está correto. Tá? E aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 dá 16. Então, eu teria 9 e 16. Isso é diferente. Se é diferente, não é proporcional, tá? Então, está descartada. Nessa outra daqui, 6 vezes 4 dá 24. Isso é diferente de 3 vezes 9. Por quê? Porque 3 vezes 9 dá 27. Então também está descartada. E nessa daqui, 4 vezes 15. 4 vezes 15 dá 60. 60 é igual a 5 vezes 12. 5 vezes 12 também dá 60. Então aí a gente conclui que ela também está correta. Tá? Então aí a gente teria 4 certas e 2 erradas. Vamos lá para a nossa próxima questão. A próxima questão é exercício 3, e aí eu coloquei para vocês 4 questões, né? Eu pergunto calcule o valor de x nas proporções, tá? Então, essa daí também não tem tanto mistério, né? Por quê? Porque vocês já viram esse tipo de situação. Então, aplicou a regrinha cruzada, né, meio pelos extremos, pá, pronto. Meio caminho já está andado. Então, a primeira questão de vocês, letra A, ela dá o seguinte: vocês têm x quintos, tá? Igual a 6 décimos. E a minha pergunta é, bem, quem é o cara que está aqui? Tá? Quem é o cara que está aqui? Aí, você vai fazer o seguinte, ó, x vezes 10 dá 10x e 5 vezes 6 dá 30. Como o cara aqui está multiplicando a letra, então a gente muda ele de membro. O inverso da multiplicação é justamente a divisão. E aí, portanto, a gente vai ter 30 dividido para 10, que se a gente quiser simplificar a situação, é só cancelar os zeros. A mesma quantidade de cima com a mesma quantidade de baixo, tá? Então, eu diminuí aí a minha divisão em 10. No total aí a gente tem a mesma coisa de 30 dividido para 10 é 3 dividido para 1. Então o resultado da gente é 3. Então x seria 3, tá? Nossa questão B. Questão B, ela tem 6 para x é igual a 14 para 35. Então, lá vai de novo. X vezes 14 dá 14x igual a 6 vezes 35. 6 vezes 5 dá 30, 0. Vai subir 3, ó. 3 vezes 6 dá 18, 18, 19, 20, 21. Então aqui a gente tem 210. X é igual a 210 dividido
para 14. Então, x será igual. Bem, aí a gente pode utilizar o máximo divisor comum, tá? Então, o máximo divisor aqui dos dois, ou um divisor, né? Algo que simplifique. Então, eu posso simplificar aqui o 210 e o 14 por 7. Tá? 210 dividido para 7, é só você pensar quantas vezes o 7 dá 21. Esquece o zero um pouquinho. 21 dividido para 7. 21 dividido para 7 daria 3. Por quê? Porque 3 vezes 7 dá 21. Só que como o número da gente é 210, então isso é a mesma coisa de 30. 7 vezes 30 vai dar 210. Beleza? 14 dividido para 7 dá 2. Então, simplificando minha situação, 30 dividido para 2 dá 15. Certo? Se você quiser fazer a conta normalzinha, é isso aqui. 210 dividido para 14. 21 dividido para 14 vai dar uma vez. 1 vezes 14 é 14. Para 21 vai restar 7. Baixando 0, a gente vai ter 70. E aí, se você fizer 5 vezes 14, você vai encontrar 70. Então, você chega no mesmo 15. Certo? A escolha aí para poder chegar ao final da resposta é com vocês. Pronto. X é 15. Na letra C, deixa eu ver só como é que tá a gravação. Eu não sei o que danado é que acontece, que a imagem ela vai descendo, porque quando eu começo a gravar, eu deixo o quadradinho branco certinho. Aí quando depois eu vou olhar, já tá mostrando metade da parede, já tá mostrando aqui para baixo. Eu não entendo por que não. Bem, mas vamos lá. Letra C, vocês têm letra C, 3 sétimos igual a 60 e um x aí embaixo. E aí vocês aplicando a regrinha, ó, 3 vezes x vai dar 3x, isso vai ser igual a 7 vezes 60, tá? Então, ó, 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 6 dá 42, então a gente ficou 420. Então, x será igual a 420. O 3 que está multiplicando vai descer dividindo. E aí a gente tem que x vai ser igual. Bem, quanto é 420 dividido para 3? 4 dividido para 3 dá 1. Vai restar 1. Vou baixar o 2. 12 dividido para 3 dá 4, tá? Porque 3 vezes 4 dá 12. Sobrou esse 0. Então, acrescentando o 0 aí no final, a gente tem aí resultado 140, certo? Então, x equivale aqui a 140. Pronto. E aí, para terminar, a gente tem a letra D. A letra D eu coloquei só uma coisinha. Tem a letra D, tem letra E também? Tem letra E também, ó. Letra D, 2x, vou colocar aqui a letra D, ó. D, 2x sobre 15 é igual a 6 nonos, tá? 2x vezes 9. Ora, 2 vezes 9 vai dar 18x. Igual a 6 vezes 15. 6 vezes 15 dá 90. E aí eu vou ter x igual a 90 dividido para 18. Pronto, basta a gente saber agora quanto é que vai dar 90 dividido para 18, tá? Aí então, quantas vezes o 18 eu preciso que do 18 para fazer 90? Então veja, 18 mais 18 dá 36.
36 mais 36 dá 72. Quer dizer, aqui eu já usei 4 18, né? Ó, 18 mais 18 deu 36. Foram 2. Então aqui tem mais 2, tá? Então quer dizer que aqui no total a gente tem 4. Se eu acrescentar mais 18, eu vou obter o 90. Então quer dizer que no total eu usei 5 18, tá? 5 vezes 8 dá 40, 0 sobe 4, 5 vezes 1 dá 5, com 4 subiu, 9, 90. Então, 5 vezes. E aí, eu deixei a perigosa, não foi? A letra E. Eu nem sei se vocês estão vendo esse ladinho aqui que eu acabei de apagar. Eu apaguei também, não sei se vocês viram. A última questão de vocês é a seguinte. X mais 3, ó, letra E, x mais 3, dividido para x menos 2, tudo isso aí será igual a 3 meios, tá? 3 meios. E aí, a gente continua multiplicando cruzado, tá? Ó, a gente vai multiplicar 2 vezes todo mundo aqui de cima e 3 vezes todo mundo aqui de baixo. Bem, aí eu expliquei a vocês o seguinte, que quando a gente tiver aqui separado, aqui em cima separado por mais e menos, né? O que tiver entre parênteses, todo mundo, o carinha de fora, ele vai multiplicar todo mundo de dentro. Por quê? Porque eu vou ter a conta assim, ó. 2 vezes x mais 3 igual a 3 vezes x menos 2. Aí, o carinha de fora, tá? Carinha de fora aqui, ele multiplica o x, depois ele multiplica o 3. Carinha de fora aqui, ó, multiplica esse e depois ele multiplica esse. E aí, a gente tem o quê? 2 vezes x, 2x, mais com mais continua sendo mais, 2 vezes 3 dá 6, igual 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 2, mais com menos dá menos, 3 vezes 2 dá 6. E aí, depois disso a gente pega e coloca letra, o que tiver letra fica de um lado, o que tiver sem letra fica do outro. A ordem quem escolhe é vocês, certo? Eu vou preferir fazer o seguinte, eu vou preferir jogar o 3x pra cá. Eu vou jogar o 3x pra cá só por explicação mesmo. 2x continua no canto que tá. 3x que está do outro lado do sinal, quando vir para cá, ele troca de sinal. Então, se ele é positivo, vindo para cá, ele vai ficar negativo, que é o contrário, né? O inverso do positivo é o negativo. Do lado de lá, ficou só o menos 6. Só que eu tenho o seguinte, eu tenho mais 6 aqui. Como ele está sem letra, eu vou jogar ele para lá também. Então, ele vai deixar de ser positivo e vai ficar negativo. Tenho 2x, devo 3x. Se a gente fizer aquele negocinho, né, da distribuição, x são 2x e x são 3x. Se eu pego e tiro um daqui com um daqui, vai ficar 1 e 2. Aí eu tiro um daqui com um daqui, aí fica um só, certo? Então a gente tem aí x negativo, tá? Eu tinha 2, devia 3, fiquei devendo 1. Do outro lado, devo 6, no total eu devo 12. E aí eu também já expliquei a vocês isso em sala de aula, que quando a gente encontra a nossa letrinha aí com um sinal negativo, então ou a gente pega e lembra que do lado dela tem o 1, e aí a gente pode pegar e fazer x é igual a menos 12, e o menos 1 aqui que está multiplicando a letra, ele passa dividindo.
E aí a gente vai obter x igual a 12 positivo, porque menos com menos dá mais, e 12 dividido para 1 dá 12. A gente chegaria à resposta. Tá? A outra coisa que a gente pode fazer é, já que os dois lados estão negativos, isso aqui já seria a resposta, né? Mas aí a outra coisa que a gente poderia fazer é o quê? Já que os dois lados estão negativos e eu preciso que a minha letra ela seja positiva, se eu trocar o sinal dela, então eu preciso trocar o sinal de tudinho da linha, certo? Então, se eu deixar esse cara positivo, então eu vou apagar o sinal dele para ele ficar positivo, então automaticamente do outro lado eu também tenho que apagar o sinal do número, tá? Então eu chego no meus resultados, x igual a 12. Mas, professor, e se eu tivesse aqui menos y mais y do lado? Bem, se eu deixei o número que estava negativo positivo, número negativo positivo, número que está positivo, eu vou deixar ele negativo, tá? Pronto, era só isso. Então a nossa resposta aí é 12, tá? Se a gente fosse observar quem são os números aqui, a gente teria, no lugar do x é 12, 12 mais 3 dá 15. Então o nosso numerador era o 15, e aqui a gente teria 12 menos 2, que daria 10. Nosso denominador aí era o 10, né? Pronto. E aí se vocês perguntarem, professor, mas está certinho aí isso? Aí então, ó, 2 vezes 15 dá 30. Se você fizer a igualdade aqui, 3 vezes 10 também dá 30. Então você chegou 30 igual a 30, portanto a nossa proporção aí está exatamente correta. Beleza? Pronto, pessoal, era isso. Um abraço a todos vocês. E aí a gente se vê com a nova aula de hoje, regra de 3.